Boa tarde, pessoal. Esta é a nossa autoavaliação do nosso primeiro bimestre. Ela vale 5 pontos, ok? Ela vai estar disponível até a outra segunda-feira para responder. Mas, preferencialmente, é melhor que vocês me respondam ela hoje, tá? Na data de hoje. Vamos lá, então. A nossa autoavaliação é referente a tudo que nós trabalhamos neste primeiro bimestre, em todas as matérias. Nesta autoavaliação vai estar inclusa a matéria de inglês e de educação física, que é da professora Milene e do professor Ricardo. Então, olha só. Olá, queridos alunos e alunas. Leiam com atenção os itens trabalhados na disciplina de português, matemática, história, geografia, ciências, arte, ensino religioso, inglês e educação física. E assinale com X. Na verdade, vocês vão marcar a bolinha, né? A opção que você considera que corresponde ao seu aprendizado. Lembre-se de marcar somente uma opção. Ser sincero com você e avaliar cada etapa do seu processo. Boa avaliação. Vai colocar o nome completo, tá? Tudo que tiver com asterisco vermelho é obrigatória a resposta. Então, eu vou ler, para vocês terem como exemplo, somente as alternativas da questão de língua portuguesa. Olha lá. Reconhecer a escrita alfabética como representação dos sons da fala. Tenho dificuldades em reconhecer a escrita alfabética como representação dos sons da fala. Reconheço pouco a escrita alfabética como representação dos sons da fala, mas preciso de ajuda para realizar as atividades. Reconheço a escrita alfabética como representação dos sons da fala. Então, é vocês se autoavaliarem, vocês dizerem aqui se vocês têm dificuldade, se vocês reconhecem aquilo, mas precisa da ajuda de alguém, ou se vocês conseguem realizar sozinhos, sem precisar de ajuda. Tá? Então, todas as questões, tanto de língua portuguesa, matemática, todas as matérias, vai ter 3 opções, que é se você tem dificuldade, se você reconhece com a ajuda de alguém, ou se você reconhece e não precisa da ajuda de ninguém, que você faz sozinho. Então, todas as alternativas vão ser referente ao que está perguntando. Ó, matemática. Utilizar os números para indicar quantidade ou ordem em diferentes situações do dia a dia e reconhecer situações em que os números não indicam contagem e nem ordem, mas sim para identificar algo. Então, aí vão ter 3 perguntas. Se vocês ainda não conseguem, se vocês utilizam, mas precisam da ajuda de alguém, ou se vocês conseguem realizar sozinho este objetivo em matemática. Olha o outro objetivo em história. Reconhecer espaços de socialização e identificar os motivos que aproximam e separam as pessoas de diferentes grupos sociais ou de parentescos. Então, aí tem 3 perguntas, ó. Ainda não reconheço, reconheço, mas preciso de ajuda, e reconheço e realizo sozinho. Aí tem a 4, de geografia. Reconhecer semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver de pessoas em diferentes lugares. Então, aí se vocês conseguem, se não conseguem, se conseguem com a ajuda de alguém. Ciências. Localizar e nomear partes do corpo humano e explicar suas funções. Se vocês têm dificuldade ainda nisso, se vocês conseguem localizar, mas precisam da ajuda de alguém, ou se vocês conseguem localizar com autonomia. Arte. Identificar e apreciar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção e o imaginário, né? A imaginação. Né? Se vocês têm dificuldade, se identificam, né? Ou precisam, identificam um pouco e ainda precisam de ajuda, se identificam e realizam sozinhos. Aí tem ensino religioso. Identificar costumes, crenças e formas diversas de viver em variados ambientes de convivência, né? Se consegue identificar, se tem dificuldade, se consegue identificar mais com a ajuda de alguém. Em inglês, reconhecer os greets, saudações, cumprimentos em inglês, né? Aí tem os cumprimentos em inglês. Se não reconhece, se reconhece algumas saudações e precisam de ajuda, se reconhecem e conseguem realizar sozinhos. Educação física, participar de jogos e brincadeiras, circuitos, utilizando estratégias simples para resolver desafios para que possam aparecer. Desafios que possam aparecer, né? Se conseguem resolver.
Então, aí tem dificuldade, participa, mas precisa de ajuda de um responsável, participa do jogo, né? Consegue resolver estratégias, né? Sem problema algum, consegue resolver tudo sozinho, né? Então, as perguntas, elas são os objetivos que trabalhamos no primeiro bimestre. E se esses objetivos, as alternativas se vocês têm a dificuldade, se vocês ainda precisam da ajuda ou se conseguem realizar sozinhos, ok? Este é o nosso questionário de autoavaliação. É o momento de se autoavaliar. Vocês vão precisar da ajuda de um responsável para realizar, ok? Então, essa é a nossa autoavaliação que vocês também vão realizar hoje, tá? Uma boa tarde e aguardo vocês com o retorno.